Sejam muito bem-vindos ao 22º Seminário Internacional FACPC, das Normas Internacionais de Contabilidade e Sustentabilidade, falando sobre as normas, portanto, de divulgação de informações de sustentabilidade e sobre a contabilidade. Eu sou Haroldo Levi Neto, coordenador-geral deste evento pelo 22º ano, e gostaria de fazer alguns agradecimentos e avisos iniciais. Tá? O primeiro aviso é que nós temos tradução simultânea, vocês podem utilizar o botão Salas na parte superior da plataforma para escolher ouvir em espanhol ou em português. Eu queria, então, agradecer, primeiro, às entidades membros do CBPS-CPC, a ABRAP, a Abrasca, a MEC, o MEC Brasil, B3, CFC, FIPECAF e Bracon, que são as realizadoras desse seminário, e a Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e Sustentabilidade, que é a organizadora. Lembrando que todos os membros, tanto da Fundação como todos os comitês, são colaboradores voluntários, pro bono, merecendo também o nosso reconhecimento e os agradecimentos. Agradeço muito aos outros coordenadores, o Alexandre Evaristo Pinto, a Ana Tércia Lopes Rodrigues, Carl Douglas, Sibeli Deis, Eduardo Flores, Leandro Ardito, Márcio Rostes, Rogério Mota, Silvio Takahashi e Zumir Beto. A todos os palestrantes, debatedores, moderadores e a todos vocês pela participação conosco aqui hoje. Agradecemos também muito o apoio operacional do Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo e do DACOM pelo constante suporte aqui aos comitês e à própria Fundação. Também, de forma especial, a todos os nossos parceiros que, mais uma vez, estão conosco, entendendo o nosso propósito. Patrocinadores Master, B3, Deloitte, Febraban, Itaúsa, KPMG, Praizon, PwC, SMS, Tática, Alcênio, Liosp Maxo e Suzano, os plenos FECAP, Luz Publicidade e MOR, aos apoios de divulgação, acionista.com, Revista RI, e todos os assessores de comunicação das entidades e profissionais de mídia que estão conosco também. As entidades, seus presidentes, diretores, outros representantes aqui conosco que nos deram apoio institucional e na divulgação, muito relevante para esse evento, a ABAE, a ABEL, a Brasicom, a Bracone, a BVCAP, a AIC, Associação Interamericana de Contabilidade, Ambima, ANSEP, ANCOR, ANEFAC, AMPCONT, a ARL, Aliança Regional Latino-Americana do ISAR-UNCTAD, CEBARI, CILEA, Comitê de Integração Latino-Europa-América, CNI, Corecon São Paulo, CRA São Paulo, FEA de Ribeirão Preto, USP, FECONTESP, FGV, EASP, Graduação em Contabilidade Financeira e Analíticas, Fundace, Glenif, Grupo Latino-Americano de Emissores de Normas de Informação Financeira, IBEF São Paulo, IBGC, IBRI, IIA, SESCOM São Paulo, Sindicom São Paulo, Sindiconte Rio, UCALP, União dos Contabilistas e Auditores de Língua Portuguesa. E aos CRCs do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. É longo, mas é muito prazeroso saber que todos nós temos esses apoios. Lembro que esse evento conta para fins de educação profissional continuada, da PIMEC Brasil com 15 créditos, do CFC CRCs com 6 pontos, do IBGC com 4 créditos e do ICSS com 4 pontos. Os certificados serão acessados de forma eletrônica após o evento por quem participou de pelo menos 75% dele, ou seja, mais ou menos 6 horas, conforme confirmação a ser feita pelo nosso controle de permanência na plataforma. Não vamos mencionar os currículos, vocês têm à disposição eles no site do evento. As perguntas aos palestrantes durante cada painel poderão ser feitas pelo chat localizado ao lado direito da transmissão, vão ser encaminhadas ao moderador para coordenar as respostas. Pedimos que sejam todos diretos e claros nas questões, assim como também pedimos a mesma coisa aos palestrantes, debatedores e moderadores, para que a gente possa ter, então, um tempo suficiente. Informo também que todas as apresentações autorizadas, perguntas e respostas que eventualmente não tivermos tempo de responder durante o evento, além do vídeo, serão disponibilizados nos próximos dias no site do seminário.
Na plataforma pode ser encontradas várias informações usando o menu, além de suporte para eventuais esclarecimentos que precisem sobre a própria plataforma. Peço que, ao final, responda os questionários de avaliação e serão enviados a todos os participantes por e-mail com o link para a resposta de forma eletrônica. Muito importante para a gente dar sequência e melhoria constante desse evento. Muito bem. Para a abertura, então, desse seminário, nós teremos conosco Sebastião Soares, presidente do Conselho Curador da FACPCS e do IBRACON, Hernan Pablo Casinelli, presidente do GLENIF, Aécio Prado Dantas Júnior, presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Otto Lobo, presidente interino da CVM, e Alexandre Pinheiro dos Santos, superintendente-geral da CVM, aos quais já agradeço a participação. Imediatamente passo a palavra ao Sebastião para as suas considerações. Por favor, Sebastião. Excelente, Haroldo. Primeiro, acho que não podemos deixar de reconhecer, você falar que é o 22º seminário e que você está envolvido há 22 anos, né? Então, aqui um reconhecimento formal aí pela contribuição, né? Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. Eu começo o evento aqui saudando os meus colegas de mesa, o presidente Otto, o presidente Aécio, o presidente Hernan e superintendente Alexandre Pinheiro. Prazer enorme estar aqui com vocês, né? E queria falar um pouquinho sobre um momento ímpar da nossa profissão, a profissão do contador e o momento da contabilidade que a gente vive no Brasil e não porque no mundo, né? Mas vou me restringir aqui a falar do Brasil. Quando a gente olha talvez para a agenda da próxima década, acho que tem 3 pilares fundamentais aonde a gente vai poder dar o protagonismo para a contabilidade e para a profissão aí nessa próxima década, principalmente quando a gente fala da tecnologia, inteligência artificial, né, como um meio, como a gente incorporar a tecnologia e inteligência artificial para a gente transformar a entrega dos nossos serviços, né? Eu não acredito que IA vai ser substitutiva, e sim um meio para que a gente possa, enquanto profissionais da contabilidade, da auditoria e da perícia, entregar serviços mais eficientes. O segundo pilar, né, a gente tem toda a questão da reforma tributária à nossa frente, toda a modulação já a partir de 2026, e a importância e relevância que o profissional da contabilidade e da auditoria vai ter nessa agenda. E o terceiro, talvez o foco principal, né, do evento de hoje, é a questão da agenda de sustentabilidade. A gente tem visto alguns movimentos contrários, né, essa agenda, quando a gente pega o próprio projeto Ônibus lá da União Europeia, quando a gente vê os Estados Unidos, né, por questões geopolíticas, tirando o foco ou não colocando foco nessa agenda de sustentabilidade, mas eu entendo que para o Brasil aqui é uma oportunidade de a gente dar ao país o protagonismo que o país merece, né? Então, quando a gente olha o potencial do mercado de crédito de carbono, quando a gente olha a COP30 sendo realizada no Brasil, a quantidade de biomassa que a gente tem em terras brasileiras, quando a gente pega o Brasil sendo pioneiro nas questões de energia limpa e renovável, aqui eu tenho a convicção de que o Brasil tem diante de si essa oportunidade de protagonizar, né? E aqui talvez o meu pedido aqui ao presidente Otto, ao superintendente Alexandre, ao Oswaldo Zanetti, é de que vocês, como reguladores do mercado, não deixem essa agenda para trás, né? Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de, daqui a alguns anos, talvez tirar o Brasil de algumas situações infelizes de sermos cenários de corrupção ou de violência e, ao contrário, pegarmos essa agenda de sustentabilidade e passarmos a estar aí nas mídias, né, nas notícias, como o país que globalmente tomou com propriedade genuína essa agenda e levou o Brasil aí para frente, né? Então, eu acho que é uma oportunidade única, agenda e tópico super importante para a gente estar debatendo ao longo do dia todo aqui.
E terminando a minha fala, Haroldo, presidente Aécio, presidente Hernan, Alexandre e presidente Otton, né, queria, nessa toada de protagonismo, né, falar um pouco sobre o Dia do Orgulho de Ser Auditor Independente. No dia 26 de setembro, nós temos uma comemoração internacional, né, do orgulho de ser auditor independente, uma profissão tão relevante e importante aí para o mercado de capitais, para o mercado financeiro e para a sociedade. Então, aqui um apelo para que o Ibracon lançou uma campanha ao longo dessa semana e da semana que vem, com diversos depoimentos, né, de profissionais da auditoria, profissionais que passaram pelas firmas de auditoria, depoimentos das nossas autarquias regulatórias da profissão em ambiente nacional e internacional. Então, termino aqui mencionando, né, e vocalizando o orgulho de ser auditor independente. E que nós tenhamos aí um excelente evento ao longo do dia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sebastião. E, com certeza, todos nós só temos a apoiar claramente o auditor, o trabalho do auditor, super relevante para todos nós. E, eu queria, então, imediatamente passar a palavra a Hernan Pablo Cassinelli, presidente do Glenif. Por favor, Hernan. Bom dia a todos. É uma honra representar o Glenif nesta conferência. Muito obrigado pelo convite. Paso al español, disculpas por mi portugués, pero quería hacer el saludo inicial en el idioma de los organizadores. Primero que nada, gracias a Haroldo y a la Fundación por invitarnos al Glenif a poder estar participando de este nuevo seminario internacional que organizan, tan importante para la profesión a nivel brasilero, pero también a nivel de toda la región. Sabemos lo que Brasil representa para América Latina y para todo el mundo, y un poco lo que quería compartir con nuestra audiencia este día era cómo ha ido desarrollándose la relación del Glenif con los distintos organismos internacionales. Organización Glenif donde la voz de Brasil es una pieza clave. Brasil ha sido, a través del CFC, el organismo que inauguró la presidencia de Glenif allá por el año 2011, que ya tuvo 3 veces la responsabilidad de presidir nuestra institución, y que obviamente nos deja a todos los que luego continuamos con esta tarea la vara alta para poder imitar esa gestión. En mi caso, recordarles que el Glenif comenzó inicialmente como un grupo allá por el año 2011, con una agenda bien concreta, que era la de tratar de tener una voz unificada a nivel regional frente a una creciente demanda de responder consultas públicas de lo que en ese momento venía siendo la novedad en materia de reporte, que eran las normas NIF de contabilidad, como hoy la conocemos. Con el tiempo el Glenif entendió que tenía que dejar de ser simplemente un grupo de buenos amigos con un objetivo común, para convertirse ya en una persona jurídica formal, y así fue como en el año 2014 se inscribe como asociación civil en el Uruguay, y desde entonces el Glenif es integrado por 12 organismos fundadores, uno de ellos el CFC, 4 organismos no fundadores y un organismo observador recientemente incorporado, que es el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos. Y para que tengamos una noción de cómo cambió el panorama de la profesión y de las normas que regulan a la profesión en estos casi 15 años de existencia del Glenif, me gustaría que tratemos de seguir el rastro de cómo fue evolucionando la agenda del Glenif, para que entendamos también cómo fue cambiando la agenda de
los profesionales de la contabilidad y de la auditoría. Bueno, esto primero que nada, este es el directorio tal como hoy está conformado. Estoy actualmente ejerciendo la presidencia. Quien es la vicepresidente de Glenif es Noreli Pinto de Venezuela, y son miembros del directorio Jairo Cervera por Colombia, por el Consejo Técnico Normativo de Colombia, Bill Weiss por el CINIF de México, Duña Zamora por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Ángel Salazar por el Consejo Normativo de Contabilidad del Perú, Martín González por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, y finalmente, para mencionar en último lugar a la representante del país, la colega Ana Tercia en representación del CFC, que es parte de nuestro directorio. Como les decía, voy a intentar hacer una reflexión acerca de cómo fue evolucionando el campo del reporte, tratando de realizar un rastreo, una revisión de cómo evolucionó la responsabilidad de Glenif. En un primer momento, la agenda de Glenif se concentraba de forma exclusiva en dar respuestas a los documentos que el IASB sometía a consulta pública para aprobar normas NIF de contabilidad o modificaciones a las normas existentes. En el año 2014 comenzó una iniciativa para tratar de dar respuestas a un problema global, que es la falta de existencia de una norma internacional para entidades sin fines de lucro. Sabemos que las NIF están diseñadas básicamente para entidades con fin de lucro, si bien no tienen una restricción para que una entidad sin fin de lucro las adapte para sus propias necesidades. Es cierto que no están diseñadas pensando en entidades sin fines de lucro, y siempre faltó eso en el escenario global. Bueno, esta iniciativa, IFR for NPO, es una iniciativa que se creó tratando de dar una respuesta a eso, y ya después de prácticamente 8 años de trabajo, dentro de menos de un mes, el día 10 de octubre, vamos a estar asistiendo a el lanzamiento internacional de INPAS, la International Accounting Non-Profit Standard, que va a ser la que va a estar llamada a ocupar ese lugar de norma internacional para el sector sin fin de lucro, siendo que el Glenif participó de todos los procesos de consulta pública en las 3 fases que tuvo el proyecto, que tiene representantes en el organismo de gobernanza. En este caso me toca a mí ser representante del Governance Group de la iniciativa de FAR for NPO. También tenemos 2 miembros en el Technical Advisory Group de esta iniciativa, y estamos muy comprometidos en también favorecer su adopción a nivel regional. Luego apareció algo que mencionaba Sebastián en su presentación, que es quizás un tema central en el desarrollo de la profesión actual, que es la agenda de sostenibilidad, con la creación del ISSB en el año 2021, agenda que también el Glenif incorporó como propia, ya desde las discusiones preliminares para actualizar la estructura de la Fundación IFRS, cuando se estaba discutiendo la posibilidad de crear un consejo que asuma esta agenda dentro de su estructura. Y desde que se modificó la gobernanza de los organismos relacionados con la auditoría, el aseguramiento y la ética, y dejaron de ser miembros integrantes de IFAC para pasar a estar dentro de la Fundación IFEA, también se comprendió que era una oportunidad para que existiera, así como se dio el proceso de una voz unificada ante la Fundación IFRS, que existe una voz unificada ante IFEA, y el Glenif asumió esa responsabilidad
por lo menos de manera provisoria, hasta que exista una estructura formal más apropiada que el propio GLENIF, o hasta que la propia estructura de GLENIF logre generar una estructura más apropiada para esto, asumió en este periodo de transición la responsabilidad por interactuar también con el IAASB y con IESBA en materia de auditoría, aseguramiento y gestión de la calidad en el primer caso, y en el segundo caso con el IESBA en materia de normas de ética y de independencia. También aclaro que utilizo también otro sombrero. En mi caso soy miembro del board del IAASB. Ahora actualmente me corrí un minuto de la reunión del board que estamos manteniendo en Nueva York para poder participar de esta actividad con todos ustedes. Y realmente esperamos que este trabajo que estamos haciendo desde GLENIF para generar un lugar donde la voz de América Latina pueda realmente influir en las discusiones globales, nos permite estar no solamente adoptando lo que se produce en otros lados, sino siendo parte de ese proceso de producción de estándares. Dejar de estar recibiendo para comenzar a ser agentes clave en el desarrollo de toda esta infraestructura normativa que propende a mejor información de mayor calidad, con mayor confiabilidad hacia los usuarios, y que tiene que redundar, tiene que derivar en un mejor funcionamiento de las instituciones de los mercados, y por lo tanto apoyar el desarrollo de nuestras democracias. Así que mi idea era poder contarles esto, también aprovechar el espacio para recordar que la semana próxima, los días 23 y 24, vamos a estar manteniendo el 5º Congreso Virtual de GLENIF, donde vamos a estar desarrollando una agenda durante 2 días muy, muy interesante para poder seguir logrando este objetivo que GLENIF tiene de propiciar la discusión, el debate, y lograr que la voz de nuestra región, donde, repito, los organismos del Brasil, el CFC y todos los organismos digamos, vinculados con el CFC, como lo es la Fundación, el CPS, el CPBS, etcétera, son claves para que realmente el GLENIF pueda continuar consolidándose como una voz regional reconocida. Muchas gracias, Haroldo, muchas gracias a quienes estuvieron también en este acto de apertura. Les deseo el mayor de los éxitos, que descarto que así va a ser para este seminario, y en nombre de la comunidad de GLENIF les agradezco una vez más todos sus aportes, todas sus contribuciones para tener una agenda sólida y técnicamente reconocida en la región. Muito obrigado, Hernan, por estar conosco. Parabéns por todo o trabalho que está sendo feito em GLENIF. E como nós outros dizemos aqui, estamos juntos e misturados para fazer tudo o que é possível. Muitas graças. E por todos os personagens de GLENIF que estão conosco hoje também. Ok, passamos então ao próximo convidado, que é Aécio Prado Dantas Júnior, presidente do Conselho Federal de Contabilidade. E passo então a palavra a Aécio, por favor. Obrigado. Senhoras e senhores, muito bom dia. Eu queria cumprimentar todos os colegas de mesa, o querido Sebastião, presidente do nosso Conselho Curador da Fundação. Em seu nome, Sebastião, quero abraçar também todos os integrantes do Curador, cumprimentar o Hernan, presidente do GLENIF, o Otto, presidente da CVM, o Alexandre Pinheiro, superintendente da CVM, e a você, Levi, um abraço especial por todo o seu empenho na coordenação dessa 22ª edição do seminário, em todo o trabalho que você vem desempenhando, como já foi muito bem ressaltado aqui pelo Sebastião, ao longo de tantos e tantos anos. Deixar também um abraço especial para o Silvio Takahashi, presidente da nossa fundação,
Enfim, é um momento de celebração aí de todo o trabalho profícuo e de muita qualidade que vem sendo desempenhado tanto no CPC como no CBPS. Queria também deixar um abraço para os homenageados dessa manhã, o Edson Ariza, o Guilhermo e o João Pedro, que serão oportunamente aí no decorrer do nosso seminário homenageados de forma muito merecida. Esse seminário que já estamos, como foi colocado, na 22ª edição, e ele vem sendo sempre uma referência na promoção de um diálogo técnico e científico de altíssimo nível, né? Contribuindo naturalmente para a consolidação desse processo de convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais e, sem dúvida, também para a integração da agenda de sustentabilidade a todo esse processo que a gente vem caminhando aqui no Brasil. É, sem dúvida nenhuma, um reforço cada vez maior do papel da contabilidade como um pilar da transparência, da governança e da credibilidade dos mercados. Fiquei muito feliz, Sebastião, com a campanha do auditor independente, do orgulho do auditor independente. A auditoria, sem dúvida alguma, sempre será sinônimo de confiança, de credibilidade, e é importante cada vez mais a gente ressaltar isso e deixar isso evidente para a sociedade, para o mercado de uma forma geral. É importante ainda destacar a evolução das nossas normas, né, em convergência com o IASB, com essa evolução crescente das IFRS, e isso é preciso destacar todo o trabalho de muita qualidade técnica do nosso Comitê de Pronunciamentos Contábeis. De igual forma, também, eu faço questão de destacar o trabalho do CBPS, em total integração com a IWSB e também com o CPC, que tem sido o alicerce para que pudéssemos agora, muito recentemente, editar as nossas 2 primeiras normas de sustentabilidade, as NBCs TDS 01 e 02. Temos aí, nesse tema, tão bem pontuado já pelo nosso presidente Sebastião, alguns desafios. Eu destaco um deles, Sebastião, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, fazer chegar o tema da sustentabilidade às pequenas e médias empresas, para que elas possam entender que esse não é um assunto apenas das grandes corporações, mas que precisa ser também absorvido pelos pequenos e médios negócios, e o profissional da contabilidade e da auditoria tem um papel fundamental nesse processo. Então, eu acho que consolidar esse trabalho dos informes de sustentabilidade nas grandes corporações e fazer eles chegar também nos pequenos e médios negócios, talvez seja um grande desafio que se avizinha, mas, sem dúvida alguma, uma oportunidade de mercado maravilhoso aí também para os profissionais da contabilidade. Vi que os temas que serão abordados nessa edição são riquíssimos. Vamos falar sobre os impactos da reforma tributária nas demonstrações contábeis, também vamos abordar a questão das S1 e S2, um debate muito importante, né, sobre o CPC 51 e FRS 18, que está totalmente na ordem do dia, e também um painel sobre as questões de sustentabilidade, as informações de sustentabilidade no setor público. Esse é um passo também, eu diria que é um grande desafio também que temos que avançar na temática da sustentabilidade. Dessa forma, a Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamento Contábeis de Sustentabilidade vem se consolidando como sendo um elo essencial entre os órgãos reguladores, o setor privado, a academia e, sem dúvida alguma, as entidades de classe. Eu quero destacar ainda todo o nosso apoio. Tenho certeza que o Conselho Federal de Contabilidade continuará dando o apoio institucional, continuará promovendo a educação continuada para que possamos formar cada vez mais profissionais aptos às novas exigências do mercado global. Quero deixar aqui, por fim, votos de que tenhamos uma 22ª edição de um seminário riquíssimo, de muito êxito, que ele se consolide mais uma vez como um marco na capacitação de contadores de todo o Brasil, e que essa nossa ciência seja cada vez mais a ciência da verdade, a ciência da credibilidade, e que a contabilidade, que sempre foi a linguagem da confiança, possa se consolidar como também a voz da sustentabilidade no Brasil e no mundo. Muito obrigado a todos vocês e, mais uma vez, que tenhamos um evento muito rico e profícuo. Muito obrigado, Aécio, pela sua participação, por todo o apoio que o CFC nos dá, super relevante para
as nossas atividades dos comitês e da própria Fundação, e obrigado também por suas palavras iniciais. Eu passo, então, a palavra agora ao presidente interino da CVM, Otto Lobo. Por favor, obrigado pela participação. À vontade, Otto. Muito obrigado. Eu queria inicialmente agradecer por essa honrosa oportunidade de falar aqui hoje, mas inicialmente eu parabenizo o Dr. Haroldo, todos que estão participando aqui, a 22ª edição desse importante evento, esse trabalho tão relevante que vem sendo levado adiante. Eu peço vênus que eu estou embarcando para São Paulo em seguida, numa pauta institucional. Cumprimento todos que estão aqui. Sem dúvida, é uma honra singular participar desse evento, com distintos membros da auditoria, da contabilidade brasileira, os colegas aqui do Brasil, os colegas que estão participando de fora. Cumprimento também o doutor Alexandre Pinheiro, nosso superintendente, junto com o doutor Oswaldo, os dois que estão aqui hoje, são os excelentes embaixadores da Comissão de Valores Mobiliários, profissionais que tanto honram o trabalho que fazem na Comissão de Valores Mobiliários já há tanto tempo. Eu queria mencionar rapidamente que a Comissão de Valores Mobiliários, que é esse órgão da República comprometido com a independência técnica, a transparência processual, pauta sua atuação em 3 missões convergentes, que é proteger o investidor, aprimorar a qualidade informacional e construir pontes com a advocacia, com as auditorias, o CPC, esse trabalho tão relevante que o CPC vem fazendo e as ligações e os trabalhos em conjunto com a Comissão de Valores, que vem sendo levado adiante, tanto pelo o Paulo, na nossa superintendência de normas contábeis, o Oswaldo, que está aqui hoje, né? Mas mencionar, então, já foi dito aqui que dia 26, pelo que eu vi aqui, vai ser o dia do auditor. Eu não poderia mencionar, e já falei isso em vários votos, inclusive na Comissão de Valores, a importância do auditor, né? A importância das normas contábeis, a importância do auditor como gatekeeper e o cuidado que nós temos ao julgar cada um dos casos em que a gente interpreta as regras e as normas contábeis e a jurisprudência da CVM sendo aplicada, mas sempre compreendendo o trabalho do auditor como esse gatekeeper tão relevante, né? Eu concordo com tudo que foi dito anteriormente, sem dúvida alguma, como o próprio superintendente Alexandre já deve ter falado várias vezes, ele fala aqui, fala na Comissão de Valores, a pauta de sustentabilidade é um dos pilares da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, e isso não é algo que a gente está falando só aqui agora, mas outro dia estávamos conversando sobre isso, o Alexandre sempre trazendo essa mensagem externa e interna, né? E o que eu gostaria de mencionar rapidamente é que nós temos 3 pautas primordiais em fast track que vão ser rapidamente levadas adiante. Uma delas é a pauta de crédito de carbono, que está sendo conduzida pelo Berwanger, pelo Cláudio Mais e também pela Nathalie. E agora nós temos, outro dia me reuni com o Berwanger, com a Nathalie também, nós temos uma cooperação internacional também através da Universidade de Harvard, da USP, professor Carlos Portugal, que está abrindo as pontes internacionais. E essa é uma pauta fundamental que rapidamente nós vamos acelerar, porque é de suma importância. Então, tudo que foi dito, eu estou concordando. Tem uma pauta que eu conversei com o Oswaldo semana passada, que é a questão, na verdade, 2 pautas importantes. A primeira, através do professor Flores, professor da USP, nós vamos ter o primeiro curso de investigador forense do Brasil, que é uma iniciativa que foi sugerida ao presidente Mercadante, do BNDES, ao pessoal do Tribunal de Contas, ao Judiciário, ao Ministério Público, e o professor Flores já tem, inclusive, a grade, depois nós vamos dar mais notícias sobre isso, inclusive
falando com todos aqui, vendo as contribuições que podem ser trazidas por cada um dos membros aqui. Já conversamos com as associações, Embima, Ambrasca, Ancor. Essa pauta ela está apoiada pelas associações também. E um ponto principal que eu vou mencionar é, em relação à discussão da PEC 65, algumas observações rápidas que não são somente minhas, mas nesse diálogo com o mercado, no que diz respeito ao trabalho que vai ser conduzido agora pela Superintendência de Normas Contábeis, de aplicar as regras de IFRS à indústria de fundos de investimento, né? Conversava com o Oswaldo. Só alguns números rápidos aqui, já entrando na minha conclusão. Nós sabemos que a AUM da indústria de fundos é de 9,5 trilhões, já atingiu 77% do PIB brasileiro, estoque de ativos já superou 2,5 trilhões, FDICs e FII representam 21% do PIB brasileiro, é um volume que justifica o aperfeiçoamento normativo, principalmente no sentido de habilitar mecanismos de gerenciamento de liquidez e preço. Essa não é uma visão minha, é uma visão das instituições financeiras, e chegamos numa fase agora da necessidade de termos uma visão, uma leitura e aplicarmos o Know Your Service Provider. Não para as pessoas que estão aqui, mas é uma indústria que cresceu muito e nós precisamos ter mais informações e mais padronização no que diz respeito à contabilidade dos fundos. Essa é uma visão que estamos tendo, mas, na verdade, nós sempre com uma escuta ativa. É uma ideia que está sendo levada adiante, que eu estou conversando com as associações agora com vocês em primeira mão e dialogando com vocês para termos os subsídios, avaliarmos, inclusive, o custo regulatório disso, e conversava com o Oswaldo, já tendo, inclusive, o feedback do Oswaldo. A ideia, então, até nessa conversa com o próprio Oswaldo, é a convergência de toda a indústria de fundos, mas faseada, né? O trabalho vai ser faseado, com a adoção começando pelos fundos estruturados, segundo sugestão do próprio Oswaldo, FDIC, FI, FIP e FIAGRO, e o Paulo também, na interlocução que eu fiz com o Paulo. E estamos tratando, então, também de uma consulta privada aos principais atores desse mercado. Se eu puder, assim, terminar numa conclusão, existe uma questão específica nessa indústria, que é a diversidade de participantes, né? A indústria cresceu muito, diversidade muito grande, e a necessidade agora, após esse trabalho tão bem feito, tão bem conduzido por todos vocês, pelo CPC, pela CVM, pela Comitê de Normas Contábeis, pela Superintendência de Normas Contábeis, por todos que atuaram nesse trabalho tão relevante de alterar a 6404/76, 2007, e em muito pouco tempo fazer esse trabalho herculano de traduzir as 5.000 páginas bíblicas, né, do IFRS, e rapidamente transformar isso em normas aqui no Brasil. Mas a ideia, então, agora é caminharmos para colocar esse assunto na agenda de regulação da SNC. O Oswaldo vai poder dar mais detalhes, mas eu só queria trazer essas informações, mas principalmente agradecer por esse honroso convite de estar aqui hoje. Eu, infelizmente, não vou poder ficar até o fim, que eu estou embarcando para São Paulo, mas falando aqui da felicidade e da importância do trabalho que vocês estão fazendo, parabenizando novamente pelos 22 anos e dizendo que tanto o Alexandre quanto o Oswaldo, que já vem fazendo esse trabalho tão extraordinário de interlocução com não somente essa importante representação que existe da contabilidade, da auditoria brasileira, mas com outras também, e dizer que nós, na CVM, estamos sempre disponíveis para dialogar, para aprender com vocês, para poder acertar e consertar erros também no futuro, e faço votos que esse evento continue crescendo sempre, que podemos sempre participar e colaborar com cada um de vocês. Eu agradeço novamente, muito obrigado, e que tenhamos um excelente evento hoje. Muito obrigado, presidente Otto, pela participação, pelas informações e, claramente, pela parceria contínua da CVM com a Fundação, com o CBTS
e com o CPC. Passo, então, a palavra agora ao Alexandre Pinheiro dos Santos, superintendente-geral da CVM. E, Alexandre, aproveitando, você já ganhou algum tempo aí que o pessoal economizou bastante, tá? Fica à vontade. Bom, meu querido amigo Haroldo, quero aqui, antes de mais nada, cumprimentá-lo, nosso coordenador-geral, mais uma edição desse tão relevante e central seminário internacional da nossa Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade, né, Sebastião? Vou sublinhar aqui também, como o nosso Hernan já né, fez questão também de trazer ali, é sempre algo que é importante dizer. Isso veio, né, e veio para ficar aí na nossa pauta, na nossa grande pauta desse nosso grande sistema. Quero cumprimentar aqui novamente o presidente Otto, cumprimentar, né, o próprio Sebastião, o Hernan e o Aécio, que, né, embora não esteja aqui conosco, certamente recuperará essa minha saudação. Quero cumprimentar também aqui os homenageados merecidamente de hoje, os nossos amigos homenageados aqui já lembrados, né, entre os quais o ex-presidente João Pedro Nascimento, que vi que já ingressou aqui também no nosso evento. Quero cumprimentar, claro, a qualificadíssima audiência, né, com quem faz acontecer aí nos diversos campos esse trabalho tão relevante, no âmbito da contabilidade, né, daquilo que diz com, hoje em dia, a preparação e a divulgação das informações financeiras relacionadas com sustentabilidade, auditores independentes aqui justamente lembrados, né, com seu papel tão relevante no atesto da fidedignidade dos informes financeiros, né, das demonstrações, e agora com esse papel ainda, né, tão relevante que também sabemos que se dá aí no âmbito da asseguração, né, da asseguração razoável nesse primeiro momento, em relação, por exemplo, ao que previsto na resolução CVM 193, né, de 2023, que, como sabemos, é uma resolução na jurisdição brasileira pioneira, reconhecida globalmente. Então, temos aí esse período inicial dela, né, que é um período de adoção voluntária, né, para companhias abertas, fundos e securitizadoras, e temos lá o papel tão relevante de auditores em relação à asseguração, nesse período a asseguração limitada e depois a asseguração razoável, já a partir aí do ciclo obrigatório de 2026 para as companhias abertas, enfim. Então, quero fazer aqui esse cumprimento especial. Claro, estou aqui institucionalmente como presidente Otto, mas preciso fazer o clássico disclaimer de que falo agora como Alexandre, né, não necessariamente vinculando a CVM. E aí, para início, o que eu queria trazer é que é importante a gente lembrar que a Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade e todo esse sistema, né, em torno dela, sobre o qual estamos falando aqui, na verdade, isso é algo que vem sendo construído paulatinamente, com solidez e com coesão de todas e todos que se unem aqui uma vez mais e que vêm já unidas e unidos desde, em especial, a década de 2000. Né? Nós sabemos que nós tivemos marcos importantes, inclusive na lei em sentido estrito, além da atuação do próprio CFC, etc., e de lá para cá a gente vem desenvolvendo um trabalho bastante relevante em relação principalmente ao processo de acompanhamento e internalização daquilo que advém do âmbito dos padrões fixados internacionalmente, né, nos mercados e no domínio econômico desenvolvido aqui ao redor do mundo, né, e mais recentemente, como foi enfatizado, também em relação aos padrões relacionados com os informes, as informações financeiras relacionadas com sustentabilidade. Então é importante a gente enfatizar que esse é um trabalho que vem se aprofundando, um trabalho que ocorre com a participação ativa de todas e de todos nós, e é preciso enfatizar como um grande sistema. Aqui não importa tanto em que tipo de feição se dá essa atuação, se no privado, se no público em geral, se no regulatório, sociedade em geral. É uma união efetivamente de esforços que faz com que isso venha ocorrendo e entregando tanto
para a sociedade em relação principalmente a esses aspectos do nosso alinhamento, né, com aquilo que globalmente é estruturado, trabalhado e emitido, né, e que, ao final, inclusive, redunda num aproveitamento pela própria regulação, por exemplo, a regulação setorial do mercado de capitais. Hoje, como sabemos, já foi lembrado aqui, nós temos uma agenda, uma programação riquíssima, né, de interesse público, privado, regulatório, né? A gente tem os aspectos, né, de sustentabilidade no âmbito público, como foi mencionado, aspectos relacionados com o campo tributário, sua interface com tudo que de central temos a abordar aqui. Agora, eu queria muito rapidamente só sublinhar aqui a importância, né, dos painéis em específico que tratam hoje do que objeto da resolução CVM 193, né, de 2023, e como disse o Sebastião, já foi enfatizado por outros colegas aqui, a gente está tratando ali de sustentabilidade, de ESG e dessas informações financeiras relacionadas com sustentabilidade aqui lembradas. Estamos falando do trabalho do ISSB, do CBPS, estamos falando aí, né, de FRS S1, S2, CBPS 1 e 2, e é preciso que a gente tenha em mente que, além desse processo de adoção voluntária, né, por esse período inicial, inclusive com a asseguração limitada por auditores, e do que virá agora no ciclo obrigatório para as companhias abertas, é preciso a gente ter em mente que, não obstante a escutativa aqui lembrada pelo presidente Otto, né, o olhar atento e a necessidade de permanentemente a gente trabalhar até dinamicamente pela proporcionalidade e tudo mais, a gente precisa ter em mente que nós já temos aí algo que é preciso ter sempre em consideração, não é simplesmente algo para trabalhar emulando o que a gente já fazia em relação a relatórios de sustentabilidade. Eu tenho repetido isso e penso que é muito importante que a gente tenha em mente que quem era, inclusive, já organização, digamos, vencedora, né, em relação a esse tipo de temática, não pode, com as condicionantes de quem assim está, compreender que o tipo de coisa a se fazer nesse novo regime é pura e simplesmente seguir como se estava a fazer, ainda que se aproveite em grande medida, obviamente, o que já existente em relação a parâmetros e a trabalhos já realizados de parametrização em geral, ou mesmo de organização dessas coisas aqui e internacionalmente, no próprio trabalho do ISSB, do CBPS, da própria CVM, isso não significa dizer que não há uma chave para virar e um trabalho para se fazer, de olhar para dentro e para fora, em relação à própria governança da organização e das relações mantidas, para que, de forma clara, se trabalhe qual é o nível de capacitação e de, digamos assim, incremento da minha condição entre as instituições e os órgãos internos da organização que com elas se relacionarão, para que essa relação seja a mais saudável, a mais completa, inclusive em relação a auditores independentes, para que ao final e ao cabo a gente consiga ter, em especial para investidores e para usuários em geral aí, do tipo de informação a ser prestada, algo atrativo, esperado, desejado e utilizado, né, com utilidade para, por exemplo, investidoras e investidores terem um processo de informação e decisão consciente quanto aos seus investimentos. Isso quanto ao desempenho como um todo da organização, inclusive quanto a riscos e oportunidades no campo da sustentabilidade. Um outro ponto que eu queria só sublinhar é o do IFRS 18, né, CPC 51. Sejamos afirmativos, como sempre fomos, amigas, amigos e colegas. Trabalhemos pelo que é incontroverso e façamos as discussões. Mas tem alguma coisa da Lei 6404 que ainda precisa ser melhor entendida, compreendida, e como vai se dar na implementação, etc. Tudo isso é válido, mas sigamos firmes no nosso propósito quanto ao que é incontroverso. Há um trabalho relevantíssimo também aí, e que, na essência, visa a trazer para as demonstrações financeiras, como sabemos, né, em relação a desempenho, a performance dos empreendedores abrangidos, visa a trazer também uma visão integrada, sistêmica e uma possibilidade de se encontrar ali
no âmbito das próprias demonstrações em sentido amplo e na sua completude, aquilo que traga elementos suficientes para se entender qual é, ao final e ao cabo, o resultado, o desempenho, a performance, sem que, por exemplo, a gente tenha instrumentos outros que, competindo com isso, tenham, na visão de qualquer usuário, por exemplo, ou investidor, uma atratividade maior, né, do que propriamente esse âmbito, que é o âmbito central das próprias demonstrações. Todo o trabalho feito aí visa a trazer essa condição de visão integrada, sistêmica, conversando também com o que ocorre com as informações financeiras relacionadas com sustentabilidade, e muito no que está no DNA do próprio trabalho no âmbito de Fundação IFRS, de todo esse sistema pelo qual nós trabalhamos. Então, uma ênfase que eu queria dar aqui é: sigamos sem perdermos o foco em relação a esse núcleo, ainda que aqui e acolá possamos ter um ou outro ponto para discutir, seja na internalização por completo disso tudo, né, no sistema como um todo, seja na própria fase de implementação. E, por fim, queria só trazer aqui um registro especial do acordo, o novo acordo recentemente aprovado pelo colegiado da CVM com a Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade, e que conta, inclusive, com o nosso CFC. Acordo este que, não há a menor dúvida, traz uma condição ainda maior de que tenhamos o nível de coesão que precisamos ter para que possamos, não apenas em relação às pautas de intercâmbio de informações, capacitação aqui ao redor do mundo, representações aqui no exterior, naquilo que é de interesse comum, tudo isso bem articulado vai fazer com que nós tenhamos, inclusive, uma fase ainda mais profícua nessa relação, mas em relação ao próprio processo de internalização e de aproveitamento daquilo que é feito no âmbito de CPC e de CBPS, quanto a pronunciamentos, interpretações, normatizações, é algo que certamente se beneficiará em grande medida de um trabalho, principalmente nos planos de trabalho anuais que serão delineados em conjunto, para que a gente tenha cada vez mais previsibilidade, organização sistêmica entre nós todas e todos e na interface com quem interessado, né, junto a nós, para que com tudo isso a gente consiga cada vez mais organizar, termos previsibilidade para que essa entrega, claro, no tempo que é necessário, sem assodamento, possa se dar essa entrega permanente para que possamos ter a viabilização da adoção adequadamente na jurisdição brasileira, daquilo que, consonante com padrões internacionais de contabilidade e relativos à preparação e divulgação de informações financeiras relacionadas com sustentabilidade, para que isso tudo se dê da forma a mais tranquila, serena, segura e tempestiva, em condição permanente, que é o que esse grande sistema deve sempre trabalhar para que ocorra, independentemente das discussões sadias e das questões que possam surgir no meio do caminho. Sempre com esse foco, sempre com solidez e sempre com firmeza e busca de efetividade nessa trilha. Muito obrigado, espero que tenhamos aí um restante de dia igualmente profícuo como está sendo aqui essa abertura. Fiquem aí todas e todos muito bem, cuidem-se e continuem contando conosco, não porque estamos à disposição, mas porque engajadas e engajados estamos, como já foi também trazido aqui pelo presidente Otto, nessa pauta que é uma pauta claramente de interesse comum. Muito obrigado, retorno aqui para o nosso querido Haroldo. Muito obrigado, caro Alexandre, mais uma vez nos atender, estando sempre disponível por todas as suas palavras e informações dadas, e com certeza continuaremos todos juntos aí. Eu agradeço, então, a todos que participaram dessa abertura. Muito obrigado mais uma vez. Como eu disse, continuaremos todos neste empreendimento, nesta jornada, como diriam os nossos amigos de sustentabilidade.